Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender como criar um agente de IA totalmente do zero, tá? De forma totalmente gratuita para rodar em nosso computador, um servidor local aí. Para você que não quer investir em um servidor nesse momento, mas precisa ter um agente de IA ou tá trabalhando sozinho, precisa ter alguém ali no seu WhatsApp fazendo atendimento, fazendo as vendas, a gente vai estar desenvolvendo hoje um agente de IA muito foda em vendas para poder você adaptar aí para venda de qualquer produto ou serviço que você tenha, tá? Então, a gente tem alguns pré-requisitos que eu preciso trazer para você antes de iniciarmos esse tutorial. Você vai precisar assistir 2 vídeos aqui, tá? Que eu já trouxe. Um deles é o vídeo de instalação do Docker e do N8N. Eu vou deixar marcado aqui em algum local. E também um outro vídeo que é muito curtinho para você instalar a Evolution API também no Docker no seu computador, tá? E nesses 2 vídeos eu te mostro como fazer o apontamento do domínio, que é o que vai possibilitar você utilizar aí a parte do webhook aqui por parte das automações. Dito isso, e partindo do pressuposto que você já está com o seu N8N aberto aí, instalado, e com sua Evolution também instalada e aberta, nós então podemos tocar esse tutorial aqui, tá? Esse agente de IA, ele estará totalmente focado no framework conhecido como Spin Selling, tá? De vendas, você já deve conhecer, deve ter ouvido falar. Basicamente é um framework de vendas que é o mais utilizado aí nas construções de agente de IA hoje no mercado, tá? Então tudo que você vai precisar fazer para ter esse agente de vendas disponível aí para você será o seguinte: você vai precisar fornecer apenas algumas informações, como por exemplo nicho, produto, serviço, perfil do cliente ideal, que seria o ICP, benefícios, objeções mais comuns, diferenciais e métricas relevantes. Só que eu gosto de facilitar o máximo possível, então eu fiz ainda melhor e desenvolvi aqui um prompt muito interessante, ao qual você vai precisar somente fornecer o link ou os links das redes sociais aí da empresa ou do seu negócio e do seu site também, e aí a IA desenvolve o prompt por inteiro para você e já te devolve 100% mastigado para que você precise somente copiar e colar no seu N8N, tá? Então esse aqui é o prompt e tudo que você precisa fazer vai ser fazer essas substituições aqui: nome do negócio, objetivo da venda, e você também vai colocar todos os links que você tem aí disponível do seu negócio, tá? Todo negócio do terceiro que você está desenvolvendo essa solução. Um outro ponto também que a gente precisa ficar ciente é que esse agente de IA ele vai ficar funcionando quando o seu computador estiver ligado, obviamente, até porque vai estar rodando aí na sua máquina local, tá? Isso aí não precisa nem trazer aqui. Então, sabendo disso, a gente vai abrir aqui o nosso N8N. E aí, o que você vai fazer? Você vai criar aí um workflow, tá? Pode dar um nome aí a seu critério. Eu gosto de organizar, então vou colocar aqui como aula YouTube. E aí eu vou colocar agente de vendas. Então esse aqui será o nosso agente de vendas. Maravilha. A primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer um webhook para a gente configurar, que vai ser o que vai estar escutando as mensagens que vão chegar na Evolution, que vão chegar no seu WhatsApp. Então seleciona aí o webhook. Eu gosto sempre também de por boas práticas, estou colocando nomes aqui, né? Então vou colocar Eventos Evolution aqui. Fica a seu critério também. Aqui na path também vou colocar Eventos Evolution, e aqui o método a gente muda para Post, tá? Então já copia esse endpoint do seu webhook, vem aqui, muda para Production, copia, clica sobre o post aqui para ele copiar o link para você. Já ativa também aqui, ó, concorda, vem aqui nos 3 pontinhos, vem aqui em configurações, já salva aqui, por exemplo, essa parte aqui das execuções em produção, você pode deixar como save, e essa segunda também aqui, ó. E aí você salva. E agora a gente vai lá para Evolution para a gente configurar nossa instância.
Aqui na sua Evolution, o que você vai fazer? Se você não tem uma instância criada ainda, basta vir aqui em Instance. Você vai dar um nome aqui para sua instância. Eu vou dar um nome de testes aqui, mas fica a seu critério, tá? E aí basta vir aqui em Save. Esse canal aqui é Bayes mesmo, tá? Basta criar essa instância. No meu caso, já tem uma instância criada, já está salvo aqui, então eu vou apagar essa aqui, vou usar essa aqui como exemplo para não precisar conectar novamente. Vou apagar essa instância. E aí o que você vai fazer? Vem aqui na engrenagem da instância que você criou, vem aqui em Events, vem em Webhook. Aqui na URL você vai colar o URL do webhook, o endpoint do webhook que você acabou de criar no seu end-to-end, tá? Aqui você habilita. O webhook por eventos não precisa habilitar. Base 64 habilita também. E aqui nos eventos você vai marcar esse único evento aqui chamado Messages Upset. Esse aqui é o único que é necessário a princípio, tá? Então, feito isso, vem aqui e salva. E por enquanto isso é tudo aqui na nossa Evolution API. O nosso N8N nesse momento já está escutando todas as mensagens que chegam para esse número que está conectado, tá? Então, para testar isso, o que você vai precisar fazer aí? Já está ativado aqui o nosso workflow. Vem aqui em Executions. E aí você vai enviar uma mensagem no seu WhatsApp para esse número aqui seu, tá? Eu vou fazer isso aqui também, para poder chegar o payload para a gente fazer aqui os mapeamentos. Então vou mandar um oi aqui, você não está vendo, mas eu estou enviando aqui, vai chegar o evento aqui para a gente. Deixa eu ver, está conectado, tá, o nosso workflow está ativo também. Tá, no meu caso aqui ele acabou não chegando, mas se caso isso acontecer com você, provavelmente alguma coisa aí do sistema aí da Evolution, tá? Então o que você vai precisar fazer? Vem aqui no seu PowerShell, que creio que vai estar aberto, né, com o túnel aqui rodando. Você abre a nova aba, aí você navega até a pasta da Evolution API, tá? Digita aí cd espaço disco c /, e aí abre aspas, fecha aspas, e aí você digita aqui Evolution Data, que é a pastinha que nós criamos para inserir aqui as informações da nossa Evolution, tá? E aqui dentro dessa pasta, o que você vai fazer? Você vai lançar esses dois comandos aqui, ó. Vou deixar para vocês também aí, que é o Docker Compose Down e Docker Compose Up -d. O que ele vai fazer? Basicamente ele vai parar nosso container atual e subir um novo container, tá? Vou dar um enter aqui novamente para ele fazer isso. E aí ele está criando o nosso novo container e já foi feito aqui. Eu vou fechar. Isso aqui você vai fazer somente se sua Evolution der pau aí, tá? No momento que a gente tiver, como deu aqui no meu caso. Então vou recarregar aqui, vou mandar um oi novamente para a gente ver se vai chegar aqui para mim normalmente. Vou fazer o seguinte, eu vou criar novamente essa instância, vou criar ela novamente e vou escanear aqui do zero para que a gente consiga retomar aqui os nossos testes. Então vou dar o nome de testes, vou deixar como Bayes mesmo e vou fazer a conexão aqui dessa instância, tá? Então basta clicar aqui em Get QR Code e fazer a leitura para poder fazer a conexão. Vou abrir aqui o WhatsApp conectado. Agora eu vou fechar aqui, ele já atualiza aqui para mim e vou fazer aquelas configurações que a gente tinha feito, aquelas configurações lá do webhook, que é vir aqui no webhook, nossa URL do webhook, habilita, Base 64 também habilita aqui o Messages Upset e salva. Feito isso, vou enviar aqui novamente um oi para esse número e agora ele chegou aqui pra gente, tá? Então o que você vai fazer? Chegou esse evento para você, você clica sobre ele, abre o webhook, clica aqui ó em JSON, tá? E aí você clica esse ícone aqui para copiar esse payload. Vem aqui no editor novamente, abre o webhook e cola
clica no lápis aqui, dá um Ctrl A, Ctrl V e salva para que a gente consiga fazer os mapeamentos aqui de forma mais facilitada. Feito isso, nós precisamos filtrar a mensagem que é enviada pelo próprio bot. Então, para que ele não responda a própria mensagem, a gente precisa adicionar aqui um if, tá? Basta procurar pelo if, seleciona, e aí, como é de boa prática, a gente dá sempre o nome aqui. Então, vou colocar aqui essa nomenclatura, e aí a gente vai buscar o parâmetro aqui. Basta vir aqui na lupa, buscar por essa mesma nomenclatura, clica sobre ele, vem aqui nesse ícone, copia o item path mesmo, e aí você cola, e aí aqui você vai considerar que seja um booleano, e aí clica aqui em is true, porque se for verdadeiro significa que essa mensagem veio do próprio número que está conectado aqui na instância. E aí você só vai usar aqui essa saída false, tá? Aqui no false a gente vai conectar um set, tá? Que seriam o edit fields. Basicamente para centralizar as informações em um único node, tá? Eu vou dar um nome aqui de dados. E aí a gente vai centralizar todas as informações, como telefone, mensagem, o tipo de mensagem também. A gente vai colocar também aqui o ID do usuário Evolution. Então a gente vai centralizar todas essas informações aqui. Vou puxar aqui o nosso webhook só para a gente saber aqui de fato quais que são as informações. Então a primeira coisa que eu preciso aqui seria o nosso telefone. Então eu vou digitar aqui telefone, tá? Aqui, qual que é o telefone? Seria esse remote GID aqui, ó, no nosso webhook. Então você pode vir aqui, copiar o parâmetro, cola aqui, tá? Por boa prática, eu gosto de deixar tudo tratado já dentro desse node, tá? Para poder você pegar somente essa parte aqui do número, eu dou um ponto split, abro e fecho parênteses, tá? Ponto split, abro e fecho parênteses. Dentro dos parênteses aqui, dou um espaço, eu coloco duas aspas simples, dou um espaço entre elas. E depois aqui do nosso parênteses eu coloco colchetes e coloco um zero dentro desse colchete. Na verdade aqui não é um espaço, aqui é uma arroba. Aqui é uma arroba e aqui vai ser o zero, tá? Então, ponto split, depois da expressão ponto split, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas simples, arroba, e aí fora do arroba você coloca um colchetes, fecha colchetes e coloca o zero aí, que é o índice que você vai pegar aqui da nossa expressão. Próxima informação que a gente precisa vai ser o ID da mensagem. E para o ID da mensagem a gente pode colocar dessa forma: mensagem.id da mensagem, por exemplo. E aí para o ID da mensagem, que basicamente é esse aqui, ó, é esse mesmo ID. Basta vir aqui copiar o parâmetro path. Próximo item que a gente precisa é a mensagem. Então para a mensagem eu vou dar esse nome, que vai ser mensagem.text. E aí qual que foi a mensagem que eu enviei? Foi um oi. Deixa eu localizar essa mensagem aqui, conversation. Eu vou copiar o parâmetro, vou colar aqui. Nós temos um próximo parâmetro importante, que é o tipo de mensagem. Vou dar esse nome, mensagem.tipo _ mensagem. E o tipo de mensagem a gente pode pegar aqui, ó. Vou digitar aqui, é message type, na verdade. E aqui o message type. Eu vou copiar o parâmetro, colar aqui. Nosso próximo parâmetro é o momento, né, o timestamp da mensagem, o momento em que aquela mensagem foi enviada. Eu vou dar esse nome, msg.momento _ msg, e aí o timestamp dá para você utilizar essa expressão que traz o horário local atual, ou você pode usar também o timestamp aqui, ó, message timestamp. Aí você só precisa converter esse milissegundo para o nosso timestamp aqui padrão. Mas eu prefiro usar esse now mesmo, porque geralmente é o mesmo horário que chega o webhook, é o mesmo horário aqui que o cifrão now traz pra gente, tá? Então essas são as informações que a gente precisa nesse node. Vamos fechar. Aqui agora o que a gente vai fazer?
Existem clientes, pelo menos na sua maioria, que ao invés de enviar uma única mensagem, onde naquela única mensagem tem todo o contexto, geralmente essas pessoas enviam várias mensagens quebradas. Olá, bom dia, quanto custa? E aí, por padrão, a IA daria uma resposta para cada input desse que o usuário colocar ali no WhatsApp. E para impedir que isso aconteça, que o nosso bot, a nossa IA fique enviando várias respostas, a gente vai criar o seguinte: a gente vai precisar instalar mais algo no nossa máquina local, que seria o Redis, tá? Redis é um banco de dados e a gente vai usar ele para poder fazer essa espécie de buffer de mensagens, que seria um acúmulo de mensagens durante um determinado tempo, para que a gente responda todo aquele acúmulo com uma única mensagem pela nossa IA. Para fazer isso é bem simples. O que você precisa fazer? Você vai vir no seu disco local C, vem aqui no disco local C, você vai ter aqui o N8N Data, entra nessa pasta, você vai lá no seu Docker Compose, tá? Pode abrir com bloco de notas mesmo, só uma vez. E aí dentro do Docker Compose vai estar dessa forma aqui. E aí tudo que você precisa fazer é adicionar mais esse complemento. Quebra uma linha e aí você vai adicionar esse complemento aqui do Redis, tá? Que aí vai ser um container a mais que ele vai criar para essa nova aplicação. Vou deixar tudo para vocês aí também, tá? Então, você adiciona esse complemento aí na sua stack, no seu Docker Compose e salva, dá um Ctrl S para salvar como, pode ser também. E aí aqui você seleciona todos os arquivos e aí você deixa com essa mesma nomenclatura e salva esse arquivo. Tá? Feito isso, volta lá na sua pasta do N8N Data e aí você vai alterar também o .env, tá? O arquivo .env. Clica sobre ele, abre aí com um bloco de notas mesmo. Aqui no .env ele vai estar dessa forma aqui, somente essas variáveis de ambiente. Você vai precisar apenas adicionar mais duas variáveis de ambiente, tá? Que são essas duas aqui, ó, para o Redis. Que ele define aqui qual que é o host e qual que é a porta que o Redis vai estar rodando. Adiciona essas duas variáveis, dá um Ctrl S ou salvar como mesmo, em arquivo, salvar como. Aqui ele já vai cair na pasta correta, deixa como .env. Aqui em tipo você coloca todos os arquivos e salva também, tá? Aqui no N8N isso é tudo. Aí o que você precisa fazer agora é abrir o seu prompt de comando, que já vai estar aberto aí com o túnel rodando. Você vem aqui, abre uma nova janela no seu CMD, vai até a pasta do N8N, que seria cd espaço disco C maiúsculo 2 pontos barra, abre e fecha aspas, e aí você coloca aqui N8N-data para ele entrar aí na sua pasta do N8N. Aqui você vai lançar os mesmos comandos que eu lancei lá para Evolution para resolver o probleminha que deu, tá? Que seria basicamente esses aqui, ó. Pode ser esse aqui, o N8N down e depois o Docker Compose up para poder subir aí o novo container. Então ele já tá parando aqui o nosso N8N, removeu, e agora eu vou dar mais um enter para ele subir novamente aqui o nosso container. Então isso é o que você precisa fazer aí para o seu Redis entrar aí em ação para que a gente consiga utilizar ele. Feito isso, eu vou dar um refresh aqui para ver se ele já voltou. Tá voltando ainda, já voltou aqui pra gente. Agora o que a gente vai precisar fazer vai ser basicamente adicionar um node do Redis, tá? Basta digitar Redis aí, escolhe a opção do Redis. Aqui a gente vai usar a opção, pode pegar essa delete mesmo, e aqui no delete você muda para push, tá? Que basicamente vai ser o node que vai estocar as mensagens no banco de dados por um determinado tempo. Então você escolhe essa opção push, tá? Conecta aqui no seu dados, e aí o que você vai fazer? Vai entrar aqui para a gente criar uma credencial. Eu já tenho uma aqui, mas vou apagar ela para a gente fazer do zero. Então vem aqui você vai estar dessa forma, vai em Select Credential, Create New Credential. Aqui você pode dar um nome também,
Em senha você pode deixar vazio mesmo, que ele está localhost. E user você deixa vazio também. E aqui no host você coloca Redis. É tudo que você tem que fazer, tá? E aí você vem em save e ele já vai conectar. Simplesmente isso. Aqui você pode rodar até o dados para a gente começar a fazer um mapeamento então, tá? Vamos acelerar aqui agora. Aqui em list você vai basicamente pegar o telefone. Então você vai pegar essa informação lá do telefone, vai copiar o parâmetro e vai jogar aqui em list, tá? Aqui em data você vai pegar a informação da mensagem. E quais são essas informações da mensagem? O ID da mensagem, o texto, o tipo de mensagem e o momento da mensagem. Para você pegar todas essas informações, basta clicar aqui em mensagem, copia o parâmetro, cola aqui, e aí que você vai precisar fazer, tá? Ele não vai aceitar nesse formato, aí você vai precisar fazer uma conversão aqui. Aí você basta clicar aqui em frente do cifrão, você vai digitar aqui JSON maiúsculo, JSON ponto minúsculo agora, stringify, opa, coloquei maiúsculo, stringify, abre parênteses e fecha parênteses lá no final, tá? E aí ele vai converter aqui no formato que é aceito pelo Redis, tá? E aí você ativa esse tail aqui. É bem importante porque ele influencia na ordem em que as mensagens são salvas aqui no banco de dados. Fecha isso daqui. Veja que se eu rodar ele já vai salvar essa informação. O próximo passo que a gente precisa fazer aqui seria adicionar um outro Redis. Pode clicar em qualquer opção, pode ser esse delete mesmo, que aí a gente muda aqui. E aqui a gente vai pegar a opção, vai selecionar sua credencial e aqui a gente vai dar um get. Aí você usa essa segunda opção aqui, ó, o get. Aqui no nome aqui você pode digitar um nome aí ao seu critério. Eu vou colocar saída, tá? É interessante que você use o mesmo padrão para as configurações funcionarem para você também, tá? Aqui na chave, na key, a gente pode usar o telefone também. Pega o telefone aqui, ó, lá do nosso node de dados, cola aqui também. E aí você pode deixar automático aqui o tipo, tá? Que não vai influenciar não. Se eu rodar aqui, já vai funcionar também. Próximo passo, a gente precisa pegar aqui um switch, que é o que vai fazer a distribuição para quando a gente deve responder, quando deve aguardar mais um tempo, quando de fato passou os 15 segundos, 10 segundos para poder de fato a IA responder. Então vai ser definido tudo aqui. Eu vou dar um nome para esse switch. Vou dar um nome a ele de decisões, tá? Só para manter aqui a organização, o padrão FIFA das nossas automações. Aqui na primeira regra, o que a gente vai ter aqui? Eu preciso comparar se a mensagem atual ela já existe lá no nosso banco de dados, porque se eu já respondi uma vez, não faz sentido eu responder mais de uma vez a mesma mensagem. Para poder fazer isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, tá pronta também, eu vou deixar aqui para vocês, mas basicamente seria, eu tô pegando essa informação que tá saindo aqui do node anterior, tá, do get anterior que eu tô fazendo no Redis, e aí tô transformando ela em um formato aqui que permita eu pegar o último ID desse corpo aqui, desse array que tá vindo aí do nosso Redis, tá? Se vier com 100 objetos aqui, ele vai pegar sempre o último, tá? O último item desse array, que seria o ID da mensagem nesse caso. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai comparar esse item com o ID da mensagem atual que está lá no nosso dados, tá? Então qual que é o ID da mensagem atual? É esse aqui, ó. Copia o parâmetro dele, cola aqui. E a gente vai fazer a comparação aqui. Is not equal, no caso, né, que não é igual. Cadê? Aqui. Não é igual. O ID mais antigo não é igual ao nosso ID atual. Que aí a gente vai saber que, aliás, eu vou colocar é igual, tá? É ao contrário aqui. É igual. Eu vou dar um nome a esse output, pode ser fim. Pode colocar o nome aí que você quiser, mas eu vou colocar fim aqui para simbolizar que nesse caso aqui ele não vai adiante. Vou adicionar mais uma rota aqui.
Nessa segunda rota a gente vai comparar o seguinte, o timestamp. Qual que é o tempo que eu quero que a nossa IA aguarde antes de dar a resposta para o lead, para poder ir acumulando aquelas mensagens que são disparadas lá no WhatsApp. No meu caso aqui eu vou colocar 15 segundos, tá? Eu acho que é o tempo ideal. Então, para poder fazer isso, o que você vai fazer? Tem uma outra expressão aqui, que basicamente ela está pegando aqui o nosso último item também, daqui ó, do nosso get, tá pegando o último item, que é esse timestamp aqui ó, tá pegando esse timestamp, esse timestamp aqui, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui a parte date and time, e aí a gente vai escolher aqui a opção before, que no caso seria antes, tá? Escolheu essa opção, aqui você vai colocar como expression, tá? Se tiver fixo aí para você. E aí aqui você pode pegar, pode digitar aquela mesma expressão que nós usamos lá no nosso node de dados, que seria cifrão now, tá? Cifrão now minúsculo. Só que aqui a gente precisa pegar o momento atual e subtrair 15 segundos, tá? E aí como que a gente faz isso? Ponto minus, tá? Que significa que ele vai subtrair. E aí ponto minus você vai abrir parênteses e fechar. E aí aqui que você vai fazer? Você vai colocar aqui a quantidade de segundos que você quer que ele diminua do momento atual. Eu vou colocar 15, aí coloca vírgula aqui. Você abre e fecha aqui as aspas simples e aí você coloca aqui em inglês a unidade de medida que você quer subtrair, que nesse caso seria seconds, de segundos, tá? Então ela vai fazer o seguinte aqui, vai pegar o timestamp da última mensagem que foi enviada, que está salva no banco, e vai comparar se esse período é antes do que esse momento atual subtraído de 15 segundos. Essa é a lógica que precisa ser feita para você pegar e fazer esse acúmulo durante 15 segundos, tá? Aí você pode dar um nome aqui para esse output. Nesse caso, qual que vai ser o nome desse aqui? Eu vou colocar como avança. Fica aí o seu critério também. Avança ou vai para a próxima, alguma coisa nesse sentido. E se ele não atender a nenhuma dessas condições, eu posso adicionar aqui um output, um fallback, como você quiser chamar. Então basta vir aqui add option, fallback output, que você pode dar um nome aqui para esse fallback. Basta vir aqui ó, extra output, e aqui você coloca na parte do rename e você dá o nome aqui para o seu fallback. Pode ser aguarde mais, por exemplo, tá? Porque se ele não atende nem a essa primeira condição nem a essa segunda, significa que ele vai lá para a parte do delay para aguardar mais mensagens, tá? Então isso é tudo aqui nesse node. Vou dar um Ctrl S para estar sempre salvando. Vou colocar aqui um node chamado no operation, que basicamente não acontece nada, tá? É só por boa prática mesmo. E eu vou dar o nome de fim aqui, para sabermos que daqui ele não, essa execução finaliza aqui, sair nessa condicional. A segunda do avança a gente vai colocar mais um node do Redis, tá? E basicamente a gente vai apagar os registros que tem aqui para esse número no nosso banco de dados. Eu vou fechar aqui. A gente vai usar esse delete mesmo. Na nossa aqui vai ser o nosso número de telefone, que basicamente está lá em nosso set. Então copia o número de telefone, copiar, cola aqui, e aí ele vai buscar e tudo que tiver associado a esse número ele vai apagar lá no nosso banco de dados. Aqui no nosso aguarde eu vou adicionar aqui um delay, tá? Vou colocar um delay de 15 segundos aqui. Vou colocar um delay de 10 segundos aqui. 10 segundos. Você pode colocar 5 também, fica a seu critério. Então eu coloquei aqui um delay de 10 segundos e vou retornar aqui para o nosso Redis, que aí ele vai voltar, vai verificar se tem mais itens aqui, e aí vai fazer essa comparação novamente, tá? Então vou só organizar aqui um pouco mais, vou salvar com Ctrl S. E agora o que a gente precisa fazer é complementar isso daqui, ó. Tem um ponto aqui que é muito importante, que seria
Por exemplo, quando o usuário envia várias mensagens, ele acaba criando uma lista de mensagens, tá? E aí a gente precisa concatenar essa lista de mensagens. Então, se ele mandou um oi, bom dia, como vai? Mandou perguntas soltas, eu preciso concatenar esses inputs em um único input para que a IA responda de uma única vez. Para fazer isso, eu vou adicionar um set aqui novamente, tá? Vou dar o nome a esse set aqui de concat, de concatenação. E aí, o que você vai fazer aqui? Eu vou rodar essa parte até aqui, ó, em decisões. E aí, aqui em decisões, eu vou puxar essa conexão aqui para o set, só para ele trazer aqui a informação. Aliás, vou fazer o seguinte. Vou puxar aqui, ó, do fim para aqui. Então, conectei o fim aqui com o nosso set, só para a gente poder pegar essa referência aqui. E aí, a gente tem uma expressão também aqui para poder pegar essa concatenação de todo o resultado de mensagens, que vai ser essa aqui, ó. E aí, nesse caso, como eu só mandei uma única mensagem mesmo, que tinha um oi, ele pegou aqui essa única mensagem. Mas se tivessem várias mensagens, ele iria pegar essas várias mensagens, dar uma quebra de linha, colocar aqui uma sob a outra aqui, para poder a nossa IA reconhecer e responder de uma única vez. Vou dar um nome aqui para essa variável de mensagem mesmo, mensagem lista. E aí a gente já tem pronto aqui. Vou fechar isso daqui. Tá, eu vou salvar aqui. E aí vou apagar esse registro que já tem aqui no nosso banco de dados. Para fazer isso, eu vou desconectar aqui do nosso switch. Eu vou conectar aqui diretamente o nosso set com o delete. E vou apagar nossa execução. Opa! E aqui eu vou rodar esse head só para ele apagar lá aquela execução. E aí, se eu rodar aqui agora, olha só o que vai acontecer. Ele saiu no fim. Na verdade, pessoal, aqui ó, eu cometi uma gafe aqui. Aqui tem que ser o contrário mesmo, tá? Como tava. Não é igual a, tá? Não é igual a. E aí, quando eu rodar aqui, ele vai esperar os 10 segundos. Vai verificar nesses 10 segundos que não tiveram novas mensagens. E aí ele vai sair aqui para poder enviar a resposta para o nosso usuário. É o que aconteceu aqui. Então nós já temos aqui, tinha até dois registros aqui. Ele mandou para a gente aqui a nossa concatenação. Agora, enfim, a gente já pode processar essas mensagens com o nosso agente de IA. E para fazer isso com o nosso agente de IA gratuito, tá? E aí eu vou procurar aqui pelo agente, pra gente, AI Agent. Vou pegar esse AI Agent pra gente tá processando nossas mensagens. A minha ideia aqui é usar a API do Gemini, tá? Que é uma API gratuita até um certo ponto, então a gente vai estar utilizando essa aí para poder processar aqui as nossas mensagens. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser alimentar o nosso prompt. Então, para fazer isso, você vem aqui em Add Option e aí você vai colocar um System Message, tá? Para a gente colocar o nosso prompt aqui. Então, já tenho o prompt pronto. Creio que você também já tem esse prompt pronto aí. Já tenho aqui o nosso prompt em mãos, adaptado aqui para um e-commerce fictício, tá? Então, prompt message, pronto para executar. Vou tirar isso daqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai mapear também aqui o nosso input, o nosso resultado da concatenação das mensagens. Vou copiar aqui o item path e vou colar aqui nesse chat input. Aí, o que eu vou fazer? Ele não permite a gente copiar, a gente mudar isso daqui. E aí, o que você vai fazer? Basta dar esse mesmo nome aqui a essa variável aqui, ó. Tá resolvido. Chat input. Então, se eu rodar aqui, deixa eu apagar aqui novamente. Vamos lá, deixa eu apagar aqui novamente. Vou conectar diretamente aqui. Vou apagar a execução, vou rodar até aqui. Vou desconectar aqui de novo, tá? Conectar o nosso set aqui no Redis.
salvar. E aí agora eu vou apagar aqui a execução. Vou rodar até aqui, tá? Só pra gente ver se ele vai reconhecer a variável aqui do chat input. Vai rodar aqui os 10 segundos. Vai detectar que não há novas mensagens. E vai trazer pra gente aqui o nosso oi. É isso mesmo? Isso mesmo. E aqui agora ele já reconheceu o nosso input, tá? Agora a gente precisa do nosso model, né? Do nosso modelo. É aí que entra a nossa Gemini. Eu vou adicionar o nosso Google Gemini Chat Model, tá? E aqui a gente vai criar uma credencial. Eu já tenho uma criada aqui, porém eu vou utilizar uma outra totalmente do zero aqui, tá? Esse host vai ser padrão, sempre assim. E a API key, o que você vai fazer? Eu vou pegar uma conta aqui que eu nunca tinha criado, isso daí. E aí o que você vai fazer? Vai pesquisar aqui por Google Gemini API, dá um enter e aí ele vai te dar aqui esses links. Pode vir aqui na primeira opção, Google AI for Developers, e aí ele vai te dar aqui uma opção bem intuitiva de você gerar essa sua API key. Então o que você vai fazer? Explorar. Tá, eu cliquei ali em Explore, ele me trouxe para essa tela. Eu vou fechar isso daqui, vou dar um consentimento na primeira opção, vou dar um accept e aí Get API Key, Create API Key. Basta vir aqui em Create API Key, ele vai gerar a API Key aqui para você. Você copia essa API, volta lá no seu Intuit, cola essa API aqui, dá um save. Ele já vai salvar aqui. Aqui em Memory você pode adicionar uma memória também, tá? Um Simple Memory mesmo. Em Session ID você pode deixar dessa forma mesmo. Pode deixar dessa forma. Para garantir, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse Session ID. Vou vir aqui em nossos dados. Ou em concat mesmo, tá? Melhor em concat. Vou criar aqui uma nova variável, um Session ID, vou colocar aqui o meu telefone, na verdade, que vem lá de dados. Você procura aqui por dados, copia o nosso parâmetro do telefone e coloca aqui, só para garantir que ele vai salvar aqui a memória por meio do telefone. Aí nós temos aqui o contexto, a janela de contexto. Vou colocar aqui uma janela maior, colocar 50, tá? Pode fazer o mesmo. Aqui em Tools, é aqui que mora a mágica das automações com IA, tá? Que você pode fazer muita coisa, literalmente muita coisa a partir das tools aqui. Você pode fazer uma chamada webhook que salva os dados desse usuário em um CRM. Você pode fazer chamadas via API também. Você pode chamadas telefônicas mesmo com IA, tá? Que eu tô falando. Mas aí tem que configurar tudo bonitinho para que funcione da forma correta. Você também tem a possibilidade de colocar... Nossa, cara, é muita coisa que você pode fazer aqui. Você pode colocar o Google Agenda para poder fazer agendamentos para você de forma eficiente. Reagendamentos, cancelamentos. Você pode usar o MCP aqui, que é algo ainda melhor para você colocar um agente ali para orquestrar as funções que você deseja adicionar. É realmente muita coisa que dá para ser feito aqui, tá? Mas como o meu foco aqui é venda somente, então vou deixar sem nenhuma tool nesse momento. Inclusive eu posso até colocar aqui o Think, essa tool aqui que vai ajudar. É como se fosse um suplemento, como se fosse um nortrópico aí para a memória do agente ficar ainda mais inteligente, tá? Então eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. E aí eu vou processar isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou duplicar esse node só para estar apagando isso daqui para não dar muito trabalho pra gente. Vou apagar isso daqui, vou diminuir isso daqui também só pra gente não perder muito tempo. Vou botar um segundo, depois eu mudo. E aí vamos pegar aqui a resposta do nosso IA. Eu dei um oi aqui, é porque de fato ele precisa dar os 15 segundos aqui, tá? Então não adianta eu colocar esse 1 segundo aqui, na verdade eu teria que ter colocado os 15. Ele deu um erro aqui, vamos verificar o que foi. Ele não achou aqui esse recurso. Deixa eu entender aqui.
Ah, tá. Porque a gente tem que setar aqui a nossa credencial, pessoal. Saber aqui qual que foi a... Eu vou apagar as duas, que aí fica mais fácil de eu entender aqui qual que era. Apagar as duas e recriar aqui novamente. Eu vou criar uma credencial e vou salvar. Setar a credencial aqui agora. Setei. Você tem alguma coisa para configurar aqui ainda, que é o modelo, tá? E na opção gratuita, ele permite apenas... Ó, você pode selecionar esse 1.5 flash aqui. Ele já aceitou, deu certinho. Eu vou salvar. Vou apagar aqui novamente. Vou apagar essa execução. Apago o registro do banco de dados. Vou soltar isso daqui. E aí eu vou rodar para a gente obter aí a nossa resposta do vendedor, que a gente tem aí 100% gratuito, entre aspas aí, né? Porque você vai pagar energia somente para a venda aí dos nossos produtos ou serviços. E aí ele já processou e já retornou para a gente aqui uma resposta. Ele deu um output aqui nada a ver, pessoal. Output muito grande. Eu vou fazer o seguinte. Vou ver o que colocar mais aqui no nosso prompt, que não está permitindo que ele execute a função aqui com excelência. Ah, tá. Eu vou apagar isso daqui e vou apagar isso daqui. Tinha algumas informações aqui relevantes, tá? Que eu acabei colocando aqui sem querer no nosso prompt. Então vou salvar aqui, vou apagar novamente para a gente refazer esse teste aqui com a nossa IA. Apagar aqui todos os registros que tem no banco de dados. Beleza. Vou executar novamente para então obter a resposta da nossa IA. Vejamos então. Olá, tudo bem com você? Perfeitas para o seu estilo. Antes de começarmos, fale um pouco sobre você, como você lida com suas compras de moda sustentável atualmente. Pessoal, isso aqui literalmente vende o que você quiser adaptar, tá? Então, essa é uma IA extremamente útil. E aí, para poder enviar na nossa Evolution API, basicamente você vai adicionar um HTTP aqui, HTTP. Nesse HTTP eu vou dar o nome aqui de Send Message. E aí, para facilitar, o que você pode fazer? Você vem aqui na documentação da Evolution API. Aqui, vou deixar o link para vocês. Vem aqui na V2, vem API. E aqui, ó, vocês procuram a opção de Send Plain Text, que é enviar o texto simples, tá? Aí você copia esse curly aqui, ó, seu URL, que ele já vem tudo pronto para você fazer aí as configurações das suas variáveis. Então abre o seu HTTP, vem importe seu URL, cola aqui dentro, tá? Importa. E aí tudo que você precisa fazer, por boa prática, eu gosto sempre de colocar as nossas credenciais aqui no set, tá? Então eu vou colocar aqui as credenciais como API Key, como a URL base e também o nome da instância, todos aqui dentro do nosso set, tá? Então eu vou colocar aqui a nossa URL base, vou colocar também aqui nossa instância e vou colocar também aqui a nossa API Key, tá? E essas informações basta vir aqui no nosso Evolution, copia essa informação para a gente colocar aqui na nossa URL base, tá? Tira esse excesso aqui até a parte do .com ou .br, beleza. A instância é basicamente o nome da instância, esse caso aqui seria testes, e aqui em API Key basta copiar a sua API Key aqui, ó, da instância, como essa minha de teste aqui, cola a API Key. Aí o que eu vou fazer? Eu vou rodar novamente até aqui só para a gente mapear essas informações. Vou abrir aqui nosso Node, vou abrir aqui a nossa referência do dados, telefone, que é para onde a gente vai enviar essa informação, é o number, tá? Só substituir aqui, coloque em expression para poder ele pegar a referência certinho. Vamos ir aqui logo no link. E aí o que você vai fazer? Pega a nossa URL base, copia o parâmetro, substitui até aqui, ó, URL, coloca como expression. Aqui você vai pegar a instância também, copia, substitui aqui a instância
Aqui a API Key também. Coloca como expression. Aqui no nosso texto vai ser basicamente a resposta dada pela IA, assim no AI Agent. Eu vou, para não ter que rodar aqui novamente, eu venho aqui em Executions, vou pegar aqui uma que ela executou para poder eu pegar a referência certinho, tá? Então vou abrir aqui uma node que executou, vou copiar esse output, aí eu venho aqui em copiar parâmetro path, tá? E aí eu vou colocar esse resultado aqui, ó, no lugar da string. Tudo que está aqui entre as aspas eu vou substituir por esse parâmetro. O delay pode deixar assim mesmo, tá? Acho que esse delay está em segundos, se eu não me engano. A resposta do Gemini aqui, ele está vindo com quebras de linhas, tá? E aí ele acaba quebrando a estrutura aqui do nosso JSON. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui junto com a nossa referência do output, colocar aqui uma expressão que faz essa remoção das quebras de linhas, fazendo com que esse erro ele seja anulado, tá? Então vou salvar aqui, vou deixar esse código também para vocês. E aí a gente vai fazer aqui o teste no nosso IA. Vou mandar aqui uma boa tarde. Vou acompanhar aqui nosso log. Tá? Já começou a processar ali a mensagem. Respondeu. Até colocou um espaço muito grande aqui, que eu não gostei. A gente pode ajustar isso daqui. Então, boa tarde, que legal que você está por aqui. Para te ajudar da melhor forma, me fala um pouquinho sobre você. Como você lida com suas compras de moda sustentável atualmente? Você já compra roupas eco-friendly? Quais marcas ou plataformas você usa? Me conta tudo. Poderia me ajudar nisso? Até mandar mensagens quebradas aqui para ver se ele vai responder conforme a gente espera, né? Com as mensagens fracionadas aí, ou melhor, com as mensagens únicas, ainda que eu venha mandar vários blocos para ele. Então tá processando, né? Se o delay se achar que for muito, você pode diminuir. Então claro que posso te ajudar, é super normal não conhecer muito sobre moda sustentável no começo. Com essas informações posso te guiar melhor nesse universo, te apresentar as opções que mais combinam com você. Legal, quero comprar. Como faço? Então você pode implementar isso aqui para imobiliária, você pode implementar isso aqui para literalmente qualquer tipo de negócio, cara. Você pode implementar isso daqui e de forma gratuita, né? Você só vai ter o custo aí da energia elétrica mesmo, tá? Então que legal você se aventurar no mundo da moda sustentável. Legal. Então ele trabalha aqui todo um processo para poder levar aquele lead ao nosso objetivo, que é a venda, tá? Algo interessante que você pode fazer aqui também é adicionar uma espécie de base de dados para a sua IA. Para fazer isso é muito simples. Você vem aqui em Tools e aí você pesquisa aqui por Vector Store, tá? É um Vector Store simples, mas que já ajuda aí nessa questão. Aí você pode dar um nome aqui, base de conhecimento, aqui também pode colocar uma descrição. E aí aqui, ó, na parte do embed, você vai selecionar aqui também do Google Gemini, tá? E aí você pode selecionar um aqui que esteja disponível. Nesse caso, esse aqui está disponível. E aqui você vai na parte aqui do Sample Vector Store, você vai colocar aqui na descrição tudo que você julga necessário aqui de informações da sua empresa. Por exemplo, vou entrar aqui no site qualquer, Marisa, por exemplo. Marisa. E aí vamos copiar aqui qualquer informação que tiver aqui. Vou copiar essas informações aqui, tá? E vou colar aqui em nossa base de dados. E aí vou salvar. Olha, dá pra gente fazer mais algo aqui interessante, seria um over delivery, que seria fracionar essas respostas aqui. Perceba que tem uma resposta muito grande. E aí dá pra gente fracionar essas mensagens aqui também. Que forma a gente pode fazer isso? Você pode pedir pro próprio GPT para ele copiar isso daqui, para ele criar um código em JavaScript para o Node Code do N8N, para que ele fracione essas mensagens de forma que deixe amigável para o WhatsApp.
crie um Java. Então ele vai criar aqui pra gente. Eu vou só corrigir uma coisa aqui. E aí agent output. Só para ele corrigir, fazer essa correção. Maravilha, vou copiar esse código. Voltar aqui na nossa IA. Colar aqui dentro. Vou desconectar aqui a nossa IA. Só para a gente rodar isso aqui de forma mais rápida. Tá, infelizmente não teria como aqui, mas é só rodar aqui. Só para a gente ver como que ela vai fracionar isso daqui. Vamos lá. Lembra de alterar aqui depois, tá? Coloca aí com 5 segundos, 10 segundos. E aí, vamos ver o que ele trouxe. Então, ele fracionou essa mensagem gigante em 3, tá? Fica muito melhor. Aí, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar um split in batching aqui. Split in batching, looper over itens. Vou dar o nome de loop aqui. Processa um item por vez. A gente traz esse node aqui do send message para cá. Eu vou fixar esse resultado só para a gente não ter que rodar tudo novamente. Vou rodar até aqui, tá? Eu vou só pegar o webhook e trazer para cá, a gente não precisar rodar tudo novamente, tá? E aí ele fracionou aqui. Eu vou colar aqui essa parte do loop, vou mapear aqui novamente as informações. É interessante colar os dados aqui também, porque lembra que nós temos a parte das informações da evolution, né? Então vou colar aqui pra gente conseguir mapear. Então aqui já está certo, aqui também está certo. E aí a única coisa que vai mudar aqui é essa mensagem que eu vou pegar aqui do nosso loop. Eu vou colar até output. Vou deixar esse replace aqui para ele ainda assim ficar com uma barreira de proteção a mais aí, tá? Vou colocar um delay aqui também, 3 segundos. 3 segundos. Vou voltar aqui para o nosso looping. Então assim fica mais otimizado. Vou apagar isso aqui também, né, porque está conectado diretamente. Vou conectar aqui certinho aqui também. Isso aqui eu vou desativar, a gente não precisa. E só, pessoal, vou salvar aqui e agora a gente vai para o teste final aqui no nosso WhatsApp. Eu vou dar um oi aqui novamente para a gente acompanhar que será respondido aqui pra gente. Se vocês acharem que está com um tempo muito grande, basta ir lá e trocar, tá? Se acharem também que a quantidade de emojis está excessiva, você pode remover. Isso aqui tudo é prompt, você pode ajustar no prompt lá, pedir para ele não mandar tanto emoji assim. Vou mandar aqui a mesma pergunta para que ele traga aqui as respostas fracionadas. Qual seria a empresa de vocês? Como surgiu e tal? É uma pergunta aqui totalmente diferente aqui, só para a gente testar essa função aí, tá? Então veja que ele está fracionando aqui as respostas. Fica melhor do que responder tudo em uma única mensagem. Você pode diminuir ainda mais, tá? Mas eu acho que nesse tamanho aqui já tá bacana. Então é isso, pessoal. Vejam que tá funcionando super bem. A quantidade de vezes que você pode usar aqui a API do Gemini é uma quantidade muito bacana também, tá? Então vai dar para você usar muito aí para atender uma boa quantidade de leads. Então é isso. Use isso aí com moderação. Vou deixar o fluxo também, o workflow anexado aí para vocês baixarem já pronto, tá? E deixem aí as sugestões de próximos vídeos que eu posso estar trazendo para vocês. Não tô tendo muito tempo de gravar esses vídeos, mas quando der a gente vai gravando para trazer aqui para vocês, fechou? É isso. Até lá.